Você sabia que você não tem que ter medo do erro, né? O que a gente tem que fazer é fugir do fracasso. Mas eu já vou falar um pouquinho da diferença entre um e outro. Fica até o final que a gente vai bater um papo sobre isso. Meu nome é Renato Basso, trabalho com programação neurolinguística há muitos anos e trabalho com desenvolvimento de comportamento humano. E uma das coisas, principalmente no final do ano, que as pessoas estão montando seus planejamentos de vida, uma das coisas que eu percebo é que muitas pessoas ainda se permitem ficar envolvidas com o medo. Né? O medo, aquele medo que deixa a gente travado, aquele medo que deixa a gente paralisado, faz com que a gente não faça nada. Eu garanto para vocês que é o medo que muitas vezes fez com que você não empreendesse, que foi o medo que fez com que você não se preparasse para uma oportunidade de promoção no teu trabalho. Né? Foi o medo que fez com que você não fizesse alguma coisa necessária para que você fosse uma pessoa ainda mais feliz. Mas cabe a gente falar um pouco sobre a diferença de medo, né? Do medo de errar e do fracasso. O medo de errar é a situação que as pessoas assumem, ou seja, é uma situação que ela assume, que ela escolhe, de procrastinar, de não fazer o que precisa ser feito, de encarar a dor, porque as coisas não são fáceis. Né? Há 3 anos atrás eu decidi sair de um emprego, de um trabalho seguro, né? Numa empresa maior, a maior do mercado, né? Um trabalho onde eu tinha uma galera que trabalhava para mim, que a gente tinha um relacionamento super positivo, que a gente trazia um baita resultado para a empresa. Só que mesmo assim, eu estava com uma inquietude. Eu queria montar um negócio, eu queria fazer alguma coisa, eu queria levar treinamento para as empresas com aquela linguagem que eu acreditava. Eu queria levar as mensagens que eu aprendi com outros mestres, com pessoas que eu fiz os treinamentos. Eu queria levar para mais pessoas. E para isso, aquele trabalho não permitiria. Então eu precisava sair, dar um salto na minha vida e fazer alguma coisa diferente. Decidi sair. Gente, garanto para vocês, eu vou garantir para vocês, foi fácil? Não só não foi fácil, como não está sendo fácil. Não acredite nessas fórmulas mágicas que você vai sair do seu emprego e vai ficar milionário em um mês, né? Que a sorte vai te ajudar. Primeiro, que eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, desenvolvimento, em planejamento. Eu gosto de comparar a nossa vida com um jogo de xadrez. Por que um jogo de xadrez? Porque os dois adversários, né, eles se preparam, eles usam de estratégia, eles estudam os movimentos, eles analisam o movimento do seu adversário e eles vão trabalhando isso durante o jogo. Até aquele que comete um erro e que às vezes leva à perda do jogo, quando você conversa com esse jogador, ele nunca se sente um fracassado. Ele vai dizer que ele cometeu um erro. E aí está a grande diferença entre o erro e o fracasso. O erro está a nosso favor, ele está a favor do aprendizado. Então para de ter medo de errar, porque quando eu pergunto para esse cara, eu falo assim, qual é a diferença? O que aconteceu? Eu perdi, eu errei, o meu adversário teve uma jogada, uma estratégia que eu não percebi e eu cometi um erro. Mas o que ele faz? Quando ele vai embora, ele não fica pensando na partida, né? Ele não fica lá choramingando pela partida, ele grava na memória, tanto que eles anotam jogada a jogada, para que ele possa corrigir o erro, para que numa nova oportunidade ele já venha mais preparado, que ele já venha com uma nova jogada. E na nossa vida tem que ser assim. A gente não pode entregar nossa vida à sorte. Nós temos que assumir a direção de cada uma delas. Como eu estava dizendo, não foi fácil a tomada de decisão. Envolvi meus familiares, envolvi as pessoas. Nós mudamos nosso padrão de vida. Mas o medo de errar, se eu permitisse que o medo de errar me afundasse, eu não estaria aqui. Talvez eu tivesse voltado para um outro trabalho, não estivesse feliz. E aí? E as minhas realizações? E os seus desejos? Aquilo que você pode fazer? Claro, gente, ninguém está falando para você se enfiar num buraco sem estratégia, sem planejamento. A gente se prepara antes de fazer a jogada. O jogador de xadrez, ele se prepara antes de fazer a jogada mestra, que é aquela que vai fazer com que ele encurralhe o seu adversário, encurralhe a rainha, o rei do seu adversário. Então a gente usa de preparação. Agora, não se esconda atrás do medo. Não se esconda atrás do medo de errar. Porque quantas pessoas procrastinam, quantas pessoas deixam de fazer justamente por conta disso? Qual que é a diferença entre o medo de errar e fracassar? Fracassar, por isso que isso não entra na mente do jogador de xadrez, porque como ele usa o erro como
movimento de aprendizagem, o fracasso é aquelas pessoas que eu falo que ela tem dois caminhos, o fracasso. O primeiro caminho do fracasso é você cometer um erro, cometer o segundo e não aprender com ele. Ou seja, quando eu repito o erro pelo mesmo motivo, eu cometo a mesma falha pelo mesmo motivo, eu passo a ser um fracassado. Por quê? Porque eu estou permitindo que aquela mesma coisa aconteça constantemente pelo mesmo motivo. Einstein já falava, a maior prova de insanidade da humanidade é querer fazer diferente, é ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se aquilo que você está fazendo não te está trazendo os resultados, muda o rumo, muda a estratégia, muda o caminho, muda a jogada. E aí você vai perceber que você vai aprender com o erro e vai fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Uma outra coisa que é infalível, que faz com que as pessoas encaminhem para a direção do fracasso, é fazer as coisas pela metade. Napoleão Hill, na filosofia do sucesso, o Napoleão Hill ele fala o seguinte, ele fala que se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Normalmente as pessoas que têm medo de errar, o que elas fazem? O erro aparece, a dificuldade aparece pela primeira vez, o que ela faz? Ela já desiste. Ela não vai até o final. Pessoas que não vão até o final, elas não têm condições nem de fazer uma avaliação de onde erraram para que elas possam fazer o ajuste, que eles possam fazer o reajuste de rota, o reajuste da jogada. Então não deixe as coisas pela metade. O pior projeto é inacabado. Faz as coisas até o final, mesmo que ela não deu certo. Claro, gente, ninguém está falando, você está vendo que não está dando certo, fazendo a mesma coisa, você vai fracassar. O que eu estou dizendo é o seguinte, aprende, cria um método de contingência, de que maneira que você vai corrigir, para o teu projeto, faz a correção, ajusta a tua rota e vai em direção aos seus sonhos, aos seus desejos, aquilo que você deseja. Essa mensagem que eu queria deixar para você, que eu quero deixar para você. Para de ter medo de errar. Pessoas de sucesso, pessoas felizes, pessoas que empreendem, pessoas que conseguem se destacar nos seus trabalhos, conseguem cargos de chefia, de direção, são pessoas que não têm medo de errar, que não têm medo de ousar. E para encerrar, eu quero falar sobre as 3 portas da sabedoria de Atenas, a transcrição que tem nas 3 portas da sabedoria de Atenas. Na primeira está escrito assim, sede ousados. Na segunda, sede muito ousados. Na terceira, sede muito ousados, mas com cuidado. Eu mudaria essa terceira. Eu colocaria sede ousados com estratégia. E lembra sempre, tem algumas situações que a gente não consegue alterar, que a gente não pode mudar. Cria nova estratégia, cria nova forma de fazer. Tá? Não desista no meio. Fuja do caminho do fracassado. E lembra sempre que se você não pode mudar o fato, mude o ato.